Para quem não me conhece, eu sou Silvia Viana. Eu ajudo pessoas a se recuperarem do abuso narcisista e de trauma. E hoje eu quero falar com vocês sobre a compulsão alimentar, que atinge bastante, tá? Eu vou falar alguns aspectos gerais da compulsão alimentar. Se você está sofrendo com esse transtorno também, sofre de algum transtorno alimentar, tá? Fica nessa live que eu vou falar bastante coisa interessante e no final eu sempre passo algumas dicas para você começar no teu caminho de cura, né? E é um sintoma super importante, tá? As vítimas apresentam compulsão alimentar depois, na recuperação, principalmente ali na recuperação, naqueles primeiros meses, né, que são muito difíceis, né? Que você se desliga da pessoa, né, e começa a vir todas aquelas emoções que você teve que suprimir durante a relação. E para lidar com essas emoções, gente, é difícil, tá? E eu vou explicar aqui como que elas estão correlacionadas com a compulsão alimentar, tá? Se vocês acham que alguém está precisando, que está passando por um momento de compulsão alimentar, compartilhem esse conteúdo, curtam. Quanto mais pessoas souberem do assunto, melhor, gente, tá? Quando a gente começa a tomar consciência, a gente consegue mudar alguma coisa. Quando a gente não tá consciente, gente, a gente fica perdido e não consegue mudar nada, tá? Você conhece alguém que sofre com compulsão alimentar? E agora esse tema aí tá bem alta, né? Porque a gente vê, né, nesses programas, em reality shows, que as pessoas sofrem mesmo, gente. Sofrem com isso. É triste de ver, é triste de experienciar também para a pessoa que tá experienciando, né? E é complicado, porque parece um vício sem fim, né? E ele é um vício, o vício da comida, ele é aceito socialmente, né? Não é como o vício de droga, que você, não, você é viciado em droga, você, né, a sociedade, ela tem uma proibição. Agora, com vício de comida, isso é liberado, né? E a pessoa que tá com esse problema, gente, é complicado porque ela tá sofrendo, tá? Então, eu queria começar a falar para vocês, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem no final da live, vocês podem me fazer perguntas, tá? Sejam bem-vindos. Vai ter bastante coisa interessante hoje aqui, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço, tá? Para você que tá com problemas de compulsão alimentar, é a seguinte, gente. Quais as suas emoções que você tá tendo? Quais são as suas necessidades que não estão sendo supridas? A gente tem necessidade, gente, básicas, necessidades básicas, né? De sobrevivência, né? Que são comida, bebida. Sem essas duas necessidades, gente, se a gente não supre elas, a gente não fica nesse mundo, né? A gente consegue ficar um tempo sem comer e um tempo sem beber água. Depois disso, a gente não consegue mais. Então, elas são necessidades primárias, tá? Necessidades primárias da nossa sobrevivência. A gente também tem necessidades emocionais, gente. Isso ninguém fala pra gente, ninguém ensina na escola. Que a gente precisa nutrir as nossas emoções, processá-las, entendê-las, tá? E essas necessidades emocionais, quando elas não são supridas, quando você, por exemplo, está numa relação abusiva, que as suas necessidades não contam pra nada e você vive para suprir a necessidade de outra pessoa, tá? De alguma forma, essa necessidade emocional que tá dentro de você, ela vai se manifestar. De alguma forma, o teu corpo vai tentar suprir a necessidade de afeto,
a necessidade de conexão, a necessidade emocional. E daí o que acontece? Na relação abusiva, gente, como é uma relação de via de mão única, que a vítima só se doa, só se doa, só se doa, e ela realmente não tem nenhuma necessidade suprida ali na emoção. Ela vive para suprir outra pessoa. Acaba se deletando. Acaba deletando a pessoa para suprir as necessidades da outra pessoa. Só que a pessoa tá ali. De alguma forma, o corpo necessita de conexão, necessita suprir as suas necessidades. E a gente tem, como ser humano, gente, a gente tem a necessidade de conexão. E você acha que na relação abusiva você está conectado com a pessoa, mas não tá. E o corpo começa a dar sinais, né? Você pode ir para um estado de compulsão alimentar, gente, ou para um estado de ficar tempos sem comer, porque o corpo não sabe o que está acontecendo, o cérebro não sabe. Você está numa relação, mas você não está suprindo nada das suas necessidades como ser humano. Você está vivendo para uma outra pessoa. Então isso dá um bug, gente. As vítimas podem começar a ter compulsão alimentar já no meio da relação abusiva, sem saber exatamente o que está acontecendo. Você se pega de madrugada comendo. Você se pega tendo a necessidade de doce. Necessidade absurda, assim, parece que você vai ter um treco se você não comer. E você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você não tem conhecimento do que está acontecendo até a hora que você descobre que você está numa relação abusiva. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos mais informação sobre isso, né? As pessoas descobrem e daí fazem um movimento para sair da relação. Algumas, né, não conseguem sair, gente. Mas quando elas conseguem sair desse cativeiro, dessa situação absurda que é a relação abusiva, ela, como se fosse, gente, a própria pessoa narcisista, ela faz você ficar viciado nela, como se você precisasse dela para viver. E essa adicção que a gente desenvolve pela pessoa narcisista, ela vai para algum lugar, gente. O corpo precisa, né? Ele vai para algum lugar e as pessoas começam a desenvolver mesmo compulsão alimentar, principalmente muitos clientes meus, quando passa o dia, chegou a noite, que você percebe que passou o dia numa ansiedade absurda e daí você não tem mais nada para resolver, você começa a comer. Começa a comer de noite, gente. Sem parar. E você não tem... Você sente um descontrole absurdo porque é um ciclo. É um ciclo. Você sabe que está acontecendo isso, mas não consegue parar de comer. É bem complicado, tá? E é uma necessidade básica, né? A gente come pra gente se sustentar, senão a gente morre, né? Sem comer. Só que a compulsão alimentar, gente, o que tá por trás dela é você tentar comer as tuas emoções. Tem alguma coisa que não tá sendo suprida, que o teu cérebro tá entendendo que tem alguma coisa que não tá sendo suprida, que você vai ter que descontar em alguma coisa. Só que, gente, a maioria desses processos, eles são processos inconscientes, tá? São processos que estão lá no subconsciente, você não sabe o que está acontecendo.
e vem aquela vontade. E você come um doce, não satisfaz aquele doce, você vai atrás de outro, você vai atrás de outro, e vai atrás de outro. E você começa a se sentir culpada por estar fazendo isso, mas não consegue parar. E no outro dia a mesma coisa. Você fica nessa compulsão alimentar, tá? Todo esse processo, gente, ele é baseado no fato de você querer comer as tuas emoções. Você não sabe lidar com elas porque elas vêm com muita força. O abuso emocional feito por uma pessoa narcisista, gente, ele faz um estrago no emocional da pessoa. E para você lidar com isso e as emoções, depois que você sai da relação abusiva, as emoções vêm como um furacão. Você dispara na ansiedade, você dispara numa tristeza absurda. Parece que parte do teu corpo foi levado junto com a relação. E o teu cérebro está interpretando que você não está se suprindo de alguma forma. E a comida é uma forma de você suprir essa emoção, né? Suprir essa ansiedade. Só que ela supre por alguns segundos. Durante aquele tempo que você está comendo, o teu corpo, ele dá uma baixada na ansiedade, dá uma baixada na tristeza. Só que é alguns segundos, gente, depois volta tudo. E daí você fica nesse looping, porque você quer diminuir a intensidade da tua emoção através da comida. Só que a emoção, ela não vai ser suprida pela comida, gente, né? Até você perceber isso, que você precisa se nutrir emocionalmente, que você precisa dar vazão, sentir a emoção, né? Isso ninguém ensina a gente, que a emoção a gente precisa sentir ela para processar, para ela ser processada. A gente é ensinado a esconder, né? Principalmente quem veio de família disfuncional. Você não pode se expressar como criança. A criança é mal criada, né? Você provavelmente não foi oferecido para você um acolhimento emocional. E daí você não sabe o que está acontecendo, tá com aquela ansiedade disparada, tá com tristeza, aquela tristeza absurda, e você come. E naquele momento que você está comendo, aquela emoção dá uma baixada, só que ela baixa alguns segundos. Principalmente doce, né, gente? Ele faz um pico, assim, um pico de emoção, dá aquela parada, uma sensação boa, mas é rapidinho para descer de novo. Daí você quer de novo. E aquele vício, e não para, gente. Enquanto você não olha para a emoção que você está tentando suprir com a tua comida, o vício não para. Tá? Então você associa que quando você tá triste, você come. Você acaba associando que quando você tá com ansiedade, você come. Isso baixa a sensação de ansiedade, tá? Baixa a sensação, às vezes, de raiva que você tá. Mas volta, gente. Volta porque você não tá indo na raiz ali da questão, que é a tua emoção que tá fazendo você comer. E é difícil a gente entender isso, gente. É difícil, tá? É difícil você ter a autopercepção de que você tá comendo para comer as tuas emoções. É difícil a gente ter essa autopercepção, tá? Principalmente se você tá saindo do abuso narcisista, que você perde a percepção de si mesmo, né? Você se perde. Então, você fica com essa associação de que se você comer vai baixar um pouquinho a tua ansiedade, né? Vai baixar um pouquinho a minha tristeza, vai baixar um pouco a minha raiva. Geralmente emoções desagradáveis, né? Que a gente não quer sentir, não quer processar, tá?
Só que isso é subconsciente, gente. Não é conscientemente que você vai dizer, ai, não quero processar essa minha angústia. Não é consciente, tá? A maioria disso é inconsciente que você tá passando. Então a gente tem que começar a entender as nossas emoções. E entender o que aquela emoção precisa naquele momento. Por exemplo, você tá com ansiedade. Tá com aquela ansiedade que não passa. Você tem estratégias, né? Eu vou caminhar. O ato de caminhar, gente, o ciclo da caminhada, ela faz a gente baixar, tá? Baixar um pouco a ansiedade. Eu vou fazer respiração profunda. Eu vou fazer um chá. O que pode baixar a minha ansiedade? Eu vou entender o que tá acontecendo. Aí a gente não vai pro recurso comida, porque o primeiro recurso, gente, vai ser a comida, que é rápido, né? Rapidamente, você não precisa analisar o que tá acontecendo. A gente vai direto pra comida. Então você acha que o teu cérebro acaba associando isso. Até você lidar com a tua emoção, entender o que tá acontecendo, o ciclo continua, gente. Tá? O ciclo da compulsão, ela continua. E é muito ligado, gente, tá? A essa compulsão ao trauma. Ao trauma da relação abusiva. Da relação com uma pessoa abusiva. E essa compulsão, gente, pode ser que você tenha tido na tua infância também. Um lar disfuncional. A criança, quando o lar é muito disfuncional, quando tem pais alcoólatras, ou pai ou mãe narcisista, ou com algum transtorno, gente, a criança, ela tem algum tipo de controle quando ela tá comendo, tá? E ela começa a estabelecer um vínculo com a comida, um vínculo que não é saudável. A comida para ela é um tipo de controle. E daí ela começa a desenvolver compulsão alimentar, tá? Isso é muito comum em quem viveu em lar disfuncional. Que a criança não tinha... Ela se sente totalmente perdida. Ela não tem... É um caos dentro de casa. E a comida dá aquele conforto para ela. A comida, ela dá um senso de controle para a criança, tá? E não é diferente, gente, quando uma pessoa sai da relação abusiva. Ela passou por coisas muito difíceis, né? E mesmo que ela esteja, gente, e tem muita gente que fica no estado de anestesiamento. Você acaba dissociando tanto na relação abusiva que você acaba não sentindo as emoções por um tempo, e isso é proteção do cérebro, tá? Só que ela continua tendo compulsão alimentar, porque no fundo tá tendo uma ansiedade absurda, só que tá mascarado por essa dissociação que a gente faz, tá? O cérebro cria, gente, esse mecanismo de compulsão para que de alguma forma a pessoa tenha a sua necessidade suprida. Essa necessidade de conexão, necessidade emocional principalmente. Então, o cérebro cria essa maneira de compulsão alimentar, como ele pode criar de outras maneiras, tá? O cérebro pode criar, e acontece muito, a compulsão pelo álcool, ou a compulsão pela cigarro, drogas, pode ser uma compulsão por exercício físico. A pessoa, de alguma forma, gente, essa emoção, ela vai gritar para ser suprida.
E ela aparece através de compulsão. E a compulsão alimentar, apesar de ser uma compulsão aceita pela sociedade, ela é difícil de ser combatida. Porque você não vai poder deixar de comer. O teu vício vai estar ali. Mas você vai ter que entender por que você está comendo, vai ter que reduzir a quantidade de comida que você está comendo. Diferente de um viciado em droga, que vai ter que ficar completamente longe do vício, né? Completamente longe. Se a pessoa está em processo de recuperação e na vida inteira ela vai ter que ficar longe disso. O álcool, a mesma coisa. A pessoa vai ter que ficar longe de ambiente, longe de tudo. Agora, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai ter que olhar para o vício dela e vai ter que se entender. Vai ter que entender o que está acontecendo quando estiver nesse processo. Vai ter que entender o que ela está deixando de lado, o que ela não está suprindo as suas necessidades para descontar na comida, tá? Enquanto você não lidar com as emoções, gente, que estão fazendo você comer, o ciclo continua. Enquanto você não for na raiz da questão, vai continuar, tá? Você pode até procurar um profissional. Ah, não, agora eu vou fazer dieta, tal. Você faz por um tempo a dieta, você não lidou com a emoção que tá por trás da compulsão. Quando você parar de fazer a dieta, você vai voltar. Você não pegou na causa raiz, que é essas emoções que estão sendo... estão ali e você não processou elas. Você tá comendo elas. Quando vem um pico, quando alguma coisa grave acontece, alguma coisa acontece na tua vida, dispara essa emoção, o cérebro vai para o caminho mais fácil, o caminho que ele conhece, que é a compulsão. Então a dica que eu quero dar para vocês, gente, é: se você tá sofrendo com compulsão alimentar, a próxima vez que você se pegar indo atrás de comida, naquele vício de comer, geralmente à noite, né, gente, que a emoção tá ali, ela não pode se desviar de nada, né, as distrações do dia acabaram. Você comece a se perguntar qual a emoção que eu estou tentando suprir com a minha compulsão alimentar. O que eu tô sentindo aqui dentro de mim que não tá me fazendo bem, que tá me incomodando, e eu tô tentando abafar essa emoção, tentando comer essa emoção. Então, comece a se perguntar, gente, comecem a fazer essa autorreflexão. O que tá me levando? O que eu sinto quando eu começo a mexer na geladeira? O que é aquilo, aquele desconforto? É um aperto no peito? É uma tristeza? É um desconforto generalizado? O que é que eu tô sentindo para estar comendo? Começar a trazer pro consciente, gente, para daí, dessa forma, tentar lidar com a emoção de uma forma diferente, tentar processar essa informação de uma forma diferente. Se eu tô com ansiedade, eu vou fazer uma respiração profunda, eu vou caminhar, eu vou dar uma volta na quadra. O que eu preciso fazer para processar essa emoção e não comer a emoção, tá?
E outra coisa, você pode começar a anotar, gente. Anotar num papel. Ter um diário. Eu começo a comer quando me sinto e preencher. Eu começo a comer quando eu me sinto angustiada. Eu começo a comer quando me sinto ansiosa. Eu começo a comer quando eu me sinto pressionada. Começa a descobrir, gente. Começa a anotar quais são os teus gatilhos para isso. Quais são os seus gatilhos para você começar no processo de compulsão alimentar? Quais são os horários mais difíceis? Quais são as horas mais críticas que você desembesta e não consegue se controlar? Você fazendo essa autoanálise, gente, conversando com você mesmo, trabalhando isso. E também, gente, procurar um profissional especializado que vai te orientar nesse caminho, né? Não adianta, gente. A gente precisa de pessoas que vão nos ajudar nesse caminho. Mas você já começando a fazer esse tipo de autorreflexão já vai ajudar, gente. Em vez de comer a tua emoção, você começa a notar ela e começa a fazer um caminho diferente. De, em vez de suprir com a comida, você vai começar a tratar. Vai começar a entender quais são as suas necessidades que não estão sendo supridas. Eu tenho necessidade emocional, eu tenho necessidade espiritual, eu tenho necessidade material nesse mundo, eu tenho necessidade de comida, eu tenho necessidade de bebida. A gente tem muitas necessidades, né? E a gente precisa entender aonde está o buraco ali. Onde está o meu buraco? Que eu tô comendo em vez de tratá-lo, tá? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Vocês têm interesse em fazer sessão comigo? Entra na minha página do PayHip, gente. Na descrição do meu canal. Ali você vai encontrar cursos, material gratuito, que você pode começar hoje a se libertar, gente, de abuso e de trauma relacionado a uma pessoa, se você está tentando sair de uma relação abusiva. Uma parte importante, gente, da gente começar a entender as nossas emoções e se observar de um modo mais neutro é você começar a fazer meditação mindfulness. Tem 2 meditações gratuitas no meu canal, na minha página do PayHip, tá? É só clicar ali e baixar gratuitamente. Que você começa a distanciar um pouco dessa intensidade emocional e daí começa a poder trabalhar em cima disso. Outra coisa, na minha página também tem 10 características de codependência emocional que você pode baixar gratuitamente para saber se você tem traços de codependente para começar a trabalhar nisso, tá? É só você entrar e baixar. Sessões individuais comigo são feitas totalmente online e também estão na minha página do PayHip, na descrição do meu canal, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tenham um ótimo resto de semana. Fiquem bem e até mais.